Salve, salve, galerinha! Tudo certinho com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vou fazer um vídeo sobre um assunto um pouco mais introdutório à química. Porém, eu recebo esses pedidos muitas vezes, tá, galera? Então, eu quero atender ao máximo de pedidos aqui que eu consiga. Então, hoje a gente vai determinar o número de prótons, elétrons e nêutrons de algumas espécies. E até para que a gente consiga fazer uma situação um pouquinho diferente, eu vou determinar esses três itens de átomos, íons e ainda de substâncias. Então fique esperto aí no vídeo de hoje para que você aprenda mais um pouquinho aí sobre química. Bom, pessoal, e para que a gente aprenda a determinar número de prótons, nêutrons e elétrons das espécies, eu coloquei aqui, olha, alguns exemplos. Então, eu coloquei um átomo de sódio e um cátion de sódio, ou seja, ele já perdeu elétron e está aqui, ó, com carga positiva. Isso significa ser um cátion. Aqui eu estou colocando um átomo de oxigênio, um ânion de oxigênio, ou seja, ele recebeu 2 elétrons, está com carga negativa aqui. E aqui, olha, o gás oxigênio. Então, aqui eu já tenho uma substância, que é o gás oxigênio. Então, a gente vai determinar o número de prótons, nêutrons e elétrons de todas essas espécies. A primeira coisa que a gente precisa aprender é que, normalmente, esse númerozinho aqui, ó, que vai em cima do elemento ou da espécie, e que vai na parte esquerda, se você observar, e na parte de cima. Isso daqui, ó, significa a massa, ou o número de massa desses compostos ou dessas espécies. Então, todos eles aqui, ó, já possuem aqui, ó, o número de massa, beleza? Isso é a primeira coisa que a gente precisa saber. Agora, para a gente determinar número de prótons, gente, número de prótons, ele é igual ao número atômico. O número atômico é representado pela letra Z, e isso significa que ele também representa o número de prótons do átomo, ou do íon, ou da substância, como no caso do oxigênio. Então, para que a gente determine o número de prótons, a gente precisa ir até uma tabela periódica e a gente vai buscar nessa tabela periódica qual é o número atômico desses elementos, ou seja, do sódio e do oxigênio. Se a gente buscar numa tabela periódica, o número atômico do sódio é igual a 11. E o número atômico do oxigênio é igual a 8. Se o número atômico é igual ao número de prótons, opa, então ó, eu já sei, do átomo de sódio aqui eu tenho exatamente 11 prótons. Por quê? Porque o número atômico do sódio é igual a 11. Então isso eu já sei. Mais um conceito importante, se eu estou falando de átomo, ele é eletricamente neutro. O que significa isso? Que significa que se eu tenho um átomo, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, se aqui eu estou falando do átomo de sódio, veja, eu não tenho carga nenhuma aqui. Por que eu sei que é o átomo de sódio? Porque eu não tenho carga descrita aqui, eu só tenho o Na. Então, se ele está eletricamente neutro, significa que se ele tem 11 prótons, ele também tem 11 elétrons. Agora, eu preciso saber o número de nêutrons. Como que eu determino o número de nêutrons, gente? O número de massa é igual ao número de nêutrons mais prótons. Se nesse caso o sódio, o átomo de sódio, ele possui número de massa igual a 23, porque está descrito, eu já falei que é esse númerozinho que fica aqui na parte de cima, então significa que eu quero saber número de nêutrons e eu sei que ele tem 11 prótons. Muito bem, se eu fizer essa super continha aqui, eu vou determinar que o sódio vai ter o quê? 12 nêutrons. Vamos lá para o cátion de sódio. Gente, o sódio, para ele ser considerado sódio, ele tem número atômico igual a 11. Então, ele pode perder, ganhar elétrons, fazer o que ele quiser, mas se ele for sódio, ele tem número atômico igual a 11. Então, se o número atômico dele é igual a 11, isso não muda, e a gente sabe que número atômico é igual a número de prótons, então, mesmo ele sendo cátion de sódio, ele continua como 11 prótons.
Agora, o que acontece? Nesse caso aqui, o sódio, ele perdeu um elétron. Por que eu sei que ele perdeu um elétron? Porque, veja que no caso anterior ele tinha 11 prótons, 11 elétrons. Então, ele era eletricamente nêutron. Se aqui ele tem uma carga positiva, significa que ele tem um próton a mais. Quando ele tem esse N a mais, ele tem um próton a mais do que elétrons. Isso quer dizer que ele perdeu um elétron. Se ele perdeu um elétron, ele vai ficar aqui ó, com 10 elétrons. Porque ele tem a carga Na+, ou seja, ele ficou com uma carga positiva a mais em relação ao elétron. Perdeu um elétron, ficou com uma carga positiva. E para determinar o número de nêutrons é a mesma linha de raciocínio que o anterior. Ele tem número de massa igual a 23, isso não muda. Professora, mas ele perde um elétron e não muda o número de massa. Veja que aqui ó, o número de massa é só nêutrons mais prótons. Por quê? Porque a massa do elétron é insignificante perto da massa do nêutron e do próton, tá? Então ele não faz diferença nenhuma ali. Então por isso que mesmo que ele perca um elétron aqui, para fazer o cálculo de número de nêutrons não muda absolutamente nada. O número de massa continua sendo 23, o número de prótons continua sendo 11. Então, eu continuo fazendo essa continha de 23 menos 11, então aqui 12 nêutrons. Vamos agora fazer do oxigênio. Veja, o oxigênio, ele possui número atômico igual a 8, a gente já sabe que número atômico é igual ao número de prótons, então aqui ó, eu tenho 8 prótons. Aqui eu estou falando de átomo, por quê? Porque aqui ó, não aparece nenhuma carga, então ele não ganhou, não perdeu elétrons. Se eu estou falando do átomo, ele é eletricamente neutro, então se ele é eletricamente neutro, significa que eu tenho o mesmo número de prótons e elétrons, então aqui eu tenho 8 elétrons. Para que eu saiba aqui qual é o número de nêutrons, eu vou fazer o mesmo cálculo que eu fiz para o sódio, ou seja, número de massa é igual a número de nêutrons mais prótons. Se eu sei que o número de massa é igual a 16, eu quero saber o número de nêutrons e eu sei que o número de prótons é 8. Então aqui, ó, 16 menos 8, eu vou ter um número de nêutrons igual a 8. Muito bem, agora a gente vai fazer aqui, ó, do ânion oxigênio, ou seja, O2-. Veja que aqui, ó, se é 2-, significa que ele tem 2 elétrons a mais. Ele recebeu 2 elétrons. Então, o número atômico dele não muda, continua sendo 8. Então, ele continua com 8 prótons. Só que se ele recebeu 2 elétrons, porque ele está com 2 cargas negativas a mais em relação ao átomo oxigênio, então aqui ele vai ter o quê? 10 elétrons. Os 8 elétrons que o átomo possui, porém, se ele está com 2 cargas negativas, significa que ele recebeu mais 2 elétrons aqui. Então, ficou com 10. A continha do número de massa, a gente já sabe que a massa do elétron é desprezível, então ele ganhar ou perder elétrons para a massa não altera em nada, então a gente faz a mesma continha que a gente faz para o átomo de oxigênio, ou seja, o número de nêutrons aqui igual a 8. Bom, então vamos agora para a situação mais diferenciada que a gente tem aqui, que na verdade aqui é o gás oxigênio. O que significa isso? Significa que eu tenho aqui 2 oxigênios ligados covalentemente. E eles são ligados aqui por uma dupla. Ai, professora, eu não sei identificar isso. Não tem problema, gente. Você vai lá na nossa playlist de geometria molecular que você vai entender como que são formadas essas moléculas, tá? Então você pode ir lá na nossa playlist que tem 1 milhão de vídeos que vão te auxiliar com esse tipo de assunto. Então, na verdade, aqui, gente, eu tenho compartilhamento, eu vou até colocar de uma outra corzinha, eu tenho compartilhamento. Cada oxigênio possui 6 elétrons. E esses elétrons aqui, ó, dos 6 elétrons, 2 são compartilhados com outro oxigênio. Então, o que acontece? Nesse caso aqui, ele não perdeu e não ganhou elétrons, ele só está compartilhando, tá? O oxigênio, ele possui um número atômico igual a 8. A gente já determinou que isso significa que é o mesmo número de prótons. Porém, aqui, olha, eu tenho 2 oxigênios. Então, eu vou ter o quê?
o dobro de prótons nessa substância. Então, na substância O2, eu vou ter 16 prótons. Por quê? Eu vou ter aqui a somatória de 8 prótons de um oxigênio e 8 prótons do outro oxigênio. Da mesma forma que eu tenho em um oxigênio a presença de 8 elétrons, porque aqui, veja, eu não tenho carga. Ele não ganhou e não perdeu elétrons, ele só compartilhou aquilo que ele tem. Ó, por esse compartilhamento aqui, ó. Então, ele só compartilhou, não aumentou nem diminuiu o número de elétrons. Então, nesse caso aqui, ó, eu vou ter 8 elétrons de um oxigênio e 8 elétrons do outro oxigênio. Ou seja, vou ter aqui 16 elétrons. Já no caso dos nêutrons, o que acontece? Se eu tenho 2 oxigênios, eu vou ter o dobro de massa, certo? Então, eu vou ter o número de nêutrons de um oxigênio mais o número de nêutrons do outro oxigênio. Se você quiser fazer a conta, você até tem que número de massa é igual a número de nêutrons mais prótons, ou seja, se eu tenho 2 oxigênios, eu vou ter um número de massa de 32, por quê? Porque é 16 de um oxigênio mais 16 do outro, que é igual a número de nêutrons mais prótons, que nesse caso é 16, eu tenho o dobro. Então, o número de nêutrons aqui vai ser igual a 16. Você até pode fazer essa continha, mas, gente, olha, tem a mesma quantidade de prótons, tem a mesma quantidade de elétrons, só que dobrado, porque são 2 oxigênios. Então, no caso do nêutron, não tem por que você fazer essa continha de novo. Você tem a presença de 2 oxigênios, ou seja, 8 nêutrons mais 8 nêutrons, ou seja, 16 nêutrons nesse caso. Galera, eu espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido alguma coisa a mais com esse vídeo, que tenha te agregado. E se te ajudou, te agregou, se você aprendeu, compartilha com os amigos para que a gente possa ajudar outras pessoas também. Até o próximo vídeo.